Mesmo que as lágrimas sejam o seu alimento, espere em Deus. Quem nunca? Quem nunca passou por dias de dificuldade, de aflição, em que as lágrimas pareceram ser o principal alimento? Quem nunca passou por dias de angústia, de aquele aperto no coração? Todos nós já enfrentamos momentos assim, temporadas assim, em que o coração está triste, está atribulado, em que os inimigos parecem se levantar, em que nada parece dar certo. Mas o salmista, ao compartilhar com a gente o seu momento de luta, o seu momento de angústia, ele compartilha o pensamento que ele vem repetindo para si mesmo, para se inspirar e para se manter de pé nesses momentos difíceis. E ele repete para si mesmo: por que está tão abatida a minha alma? Por que está tão triste? Espere em Deus, ainda voltarei a louvá-lo, meu Senhor e meu Deus. Hoje a nossa leitura nos levou do Salmo 41 ao Salmo 46. Do Salmo 44 ao 46, nós temos aí alguns salmos dos descendentes de Corá. Mas eu quero focar o meu destaque no que Davi continua escrevendo. A gente tem o Salmo de Davi aí no Salmo 41, no Salmo 42 e no Salmo 43. No Salmo 41 nós temos o final do... Lembra que eu falei que o livro de Salmos inicialmente eram 5 livros? O Salmo 41 é o último salmo do primeiro livro. E nós temos o término desse primeiro livro, desse primeiro trecho, né, desse primeiro livro, em que o salmista diz: como é feliz aquele que se importa com o pobre, em tempos de aflição o Senhor o livra e o protege. E ele está olhando para a sua própria vida e vendo como o Senhor agora o tem livrado dos seus inimigos. Ele se vê cercado de inimigos, de gente que fala mal dele o tempo todo, que quer o seu mal, que trama o seu mal. Ele diz que até o seu melhor amigo, em quem ele confiava, alguém que comia no seu prato, com quem ele repartia o próprio pão, voltou-se contra ele. Mas ele diz: eu sei que o Senhor se agrada de mim, porque o Senhor não me deixou ser derrotado. Ele não permitiu que os meus inimigos triunfassem. E ele termina louvando ao Senhor, apesar das dificuldades. Mas ele começa esse segundo livro, e ele começa o Salmo 42 com o Salmo 43, falando sobre um momento em que a sua alma está tão aflita que as lágrimas parecem ser o seu principal alimento. Ele começa o Salmo 42 dizendo: como a corça anseia pelas correntes de água, assim a minha alma anseia por ti, ó Deus. Tenho sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei estar na presença dele? Dia e noite as lágrimas têm sido meu alimento, enquanto zombam de mim o tempo todo, dizendo: onde está o seu Deus? Meu coração se enche de tristeza, pois me lembro de como eu andava com a multidão de adoradores à frente do cortejo que subia até a casa de Deus, cantando de alegria e dando graças em meio aos sons de uma grande festa. Por que você está tão abatido, a minha alma? Por que está tão triste? Espere em Deus. Ainda voltarei a louvá-lo, meu Salvador e meu Deus. O salmista fala sobre como o coração dele anseia por Deus, tudo que ele mais deseja, no seu momento ali de sede da alma, é de poder se saciar em Deus. E a única coisa que ele tem encontrado são as suas lágrimas. Enquanto ele anseia por saciar a sua sede em Deus, ele tem encontrado apenas lágrimas para saciar, para molhar a sua boca. Por isso ele fala sobre as lágrimas como alimento, buscando ao Senhor, mas angustiado no tempo de dificuldade. Ele fala do coração que está cheio de tristeza. Ele se lembra dos dias em que ele cantava à frente do povo, conduzindo as multidões de adoradores ao templo do Senhor. E aí a gente se lembra das leituras que nós fizemos dos livros do Pentateuco, quando nós temos ali Davi conduzindo o do Pentateuco, não, dos livros históricos, né? Quando nós temos Davi conduzindo a arca, levando a arca para ser colocada ali dentro do tabernáculo, na cidade ali, onde tudo havia sido arrumado para que o templo, para que o tabernáculo do Senhor fosse ali instaurado, e Davi vem então trazendo a arca, com todo o povo cantando, com todo o povo louvando, e Davi se lembra desse dia, ele se lembra da alegria que ele sentiu naquela situação. Agora, em que ele está tomado por tristeza, ele se lembra daquele dia e ele diz: oh, minha alma, não desista, espere em Deus, ainda voltarei a louvá-lo, meu Salvador e meu Deus. Ele segue falando sobre como ele está assim, profundamente abatido, mas ele se lembra de Deus.
Se lembra de tudo que Deus fez. Se lembra de que Deus está no controle de toda a criação, de todo o mundo, de tudo que o Senhor fez por ele, pelo seu povo. Ele questiona ao Senhor no sentido de ele pergunta a Deus: o Senhor me esqueceu? Por que o Senhor me esqueceu? Por que eu estou tão angustiado? Por que eu tenho que estar tão angustiado, cercado de inimigos? Mas ele termina mais uma vez o salmo dizendo: por que está tão abatida a minha alma? Por que está tão triste? Espere em Deus, ainda voltarei a louvá-lo, meu Salvador e meu Deus. O Salmo 43, que é curtinho, ele termina de novo dizendo: por que está tão abatida a minha alma? Por que está tão triste? Espere em Deus, ainda voltarei a louvá-lo, meu Salvador e meu Deus. Talvez hoje, em busca de saciar a sua sede em Deus, tudo que você esteja encontrando, sejam as suas lágrimas que escorrem pelo seu rosto. E não consiga enxergar alegria no dia de hoje, não consiga enxergar esperança para o dia de amanhã, mas que você possa olhar para o passado, se lembrar de tudo que Deus já fez, do quanto Ele te ama, do quanto Ele cuidou de você até aqui. Que isso te sirva de esperança, de inspiração, para esperar em Deus, para confiar que um dia voltará a louvar ao Senhor. Não se esqueça, Ele continua sendo seu Salvador e seu Deus. Mesmo que hoje as lágrimas sejam o único item nesse cardápio, espere em Deus. Certamente você terá ainda muitas razões para louvar e agradecer ao Senhor. Que Deus te conceda dias melhores, se hoje tem sido dias de aflição. Deus abençoe você, sua família. Compartilhe esse vídeo com alguém que está precisando de uma mensagem de inspiração. Vamos juntos, aprendendo da palavra de Deus, compartilhando cada dia mais. Deus abençoe você, sua família. Amanhã a gente se encontra aqui.